O Rotary abre oportunidades. Abrimos hoje a 11ª reunião ordinária. Boa noite a todos. Protocolo. Passa a palavra ao protocolo. Alô. Boa noite, companheiros. Boa noite, presidente. Com alegria recebemos a visita do nosso companheiro Ivo, do Rotary Clube de Indaial, co-chair do programa de intercâmbio de jovens, oficial de intercâmbio desde sempre. Uma alegria tê-lo conosco. Aniversariantes, nós temos dia 22/10, os 12 anos do casamento do nosso companheiro Vilmar Massaneiro Júnior com a Nelly. Dia 23, aniversário do nosso presidente Paulo Schmidt. Dia 26/10, aniversário de 11 anos de posse da nossa companheira Fátima, Cristina Calipo. Lembrando que em outubro, em Rotary, é o mês do desenvolvimento econômico e comunitário. Passo as datas comemorativas dessa semana. Hoje, dia 19, é o dia do profissional de informática e de inovação. Amanhã, dia 20, dia do poeta. Dia 21 é dia do ecumenismo e também do paraquedista. Dia 22 é o dia do enólogo. Dia 23/10 é o dia do aviador. Dia 24, bem lembrado, é o dia mundial de combate à pólio. E dia 25/10 é o dia do dentista. Seriam essas as datas comemorativas. Presidente, devolvo a palavra. Obrigado, boa noite a todos. E dia 23 é o dia da asa, só para vocês saberem também, dia do aviador. Então, antes de a gente iniciar a nossa palestra, que vai tomar bastante tempo, na semana que vem, nós fomos pegos até meio de surpresa, mas semana que vem nós vamos ter a visita do governador. E ele vai ser a primeira vez que é feita de forma virtual. Então, ele está pegando todos os clubes que tem reunião na segunda. Então, essa reunião vai começar um pouco mais cedo, vai começar às 7h30 e vai se estender um pouco mais, vai até às 9h30. E vai ter toda uma pauta, cada presidente de clube terá 10 minutos para contar seus projetos, DQA, esse tipo de coisa. Tem uns 4 itens ali que a gente tem que responder. Então, eu já estou conversando com cada um para que tenha de projetos, quem já está envolvido com algum projeto. Então, muita coisa eu sei, muita coisa eu quero um pouco mais de informação, e vai ter que ser bem rápido, porque 10 minutos a gente não consegue contar muita história, né? Mas vai ser uma reunião diferente, mas durante a semana eu ainda passo o link e tudo, eu não sei onde vai ser centralizada essas reuniões, porque como são 7 clubes do estado inteiro, então não sei se quem abre a reunião, esse tipo de coisa, ainda tem que, de repente a Marge vai receber essa informação também, né? Para a gente se organizar, né? Essa é uma coisa, e uma segunda informação é que no dia 5 de 12 vai ter uma live que vai ser o dia inteiro, com o intuito vai ter música, vai ter uma série de atividades, com o intuito de arrecadar meio online algum tipo de recurso, e cada cidade vai apresentar um projeto a quem destinar o que for arrecadado, né? E ficou na represa, ficou de comum acordo que vai ser o clube, qual era? O Verde Vale, né? Vai ser o projeto originalmente do Verde Vale, que vai passar a ser o projeto dos 11 clubes de Blumenau. Vai ser a adaptação de um CI, de um Centro de Educação Infantil, que existe na Itopava Central. Tá? Eles têm um comodato da prefeitura com a comunidade luterana daquela região. A comunidade cedeu uma área grande, onde eles abrigam 200 e poucas crianças, e eles construíram um andar superior. Então, algumas crianças, como precisam têm necessidades especiais, vai ser inicialmente comprado um elevador,
E esse projeto também possibilita módulos, então, de ampliação. Inicialmente, nós pensamos em fazer um projeto de adaptação da delegacia de proteção à mulher, mas depois de várias reuniões com a delegada e com o pessoal da delegacia, nós sentimos que estava complicado, porque toda a vida eles vinham com um projeto diferente, quer dizer, projeto final eles nunca nos apresentaram, sempre vieram mais demandas, e também como nós ficamos um pouco receosos de fazer alguma coisa com o atual governo do estado que envolvesse, porque então nós preferimos então usar esse projeto de um centro de educação infantil, acho que até tem mais um apelo melhor, e ele centralizaria bem as ações dos clubes de Blumenau. Tá. Obrigado, Marlos. Então, e outra informação é que no final de semana que vem, que seria dia 26, né? Não, dia 25. Não, dia 24. Dia 24, sábado, vai ter uma ação desse negócio de combate à polio, e foi sugerido que a gente participasse com o trenzinho lá que o Hilário guarda lá da Eisenbahn, e até a Edna de Flores de Ipê, que está envolvida nisso aí, daí a Marlos me passou a informação, e eu fui atrás, conversei com o Hilário, estava tudo meio alinhavado, mas aquele trem não é dele, é de um grupo, e eles têm, agora está tendo uma Oktoberfest virtual, e justamente no sábado vai ter uma série de atividades com o trem. Então, meio que em cima da hora, eu falei com o Hilário no final de semana passado, então não deu certo. A ideia era pegar esse trenzinho aí, mas vai ter uma atividade da polio no shopping à tarde, né? No sábado à tarde. A ideia era assim, era desfilar com a Maria Gotinha lá, que não é o Zé, a Maria Gotinha, que fantasiada de típica alemã, e a gente ia passear pela cidade de manhã, convidando o pessoal com banner dos clubes de Blumenau, da polio e tal, e da campanha de vacinação, quer dizer, e daí ia culminar, deixaríamos a Maria Gotinha lá no shopping para continuar. Mas, infelizmente, não deu, e também não depende nem só do Hilário, isso é uma coisa que ele se propôs a ceder, ele não criou caso nenhum, mas em cima da hora ele até saiu e disse, olha, eu acho que tem um negócio no sábado, a gente estava conversando, ele saiu para falar com não sei quem, aí ele confirmou que realmente já estava ocupado o trem. Então é isso. Então eu gostaria agora de passar a palavra à Fátima para fazer uma breve apresentação da Giane, da nossa palestrante de hoje, e depois, na sequência, depois da apresentação, a Giane já pode começar com a sua apresentação. Obrigado, Fátima. Boa noite, companheiros. É com muito prazer que eu apresento a Giane, esposa do nosso companheiro Mauro, mãe do Guilherme e do Bernardo, que um é nosso intercambista, que já viajou, e o outro é nosso interactiano, que futuramente a gente espera que viaje também. Então, eles são muito envolvidos na família Rotária, né? A Jane hoje vai falar sobre agrotóxicos e a poluição dos recursos hídricos. E ela é graduada em Ciências Biológicas e Pedagogia. Também especialista em didática do ensino superior, docência para educação profissional e orientação. Também mestrado em educação e doutora em engenharia ambiental. A Jane atua em várias áreas, tanto na educacional como professora de graduação e pós-graduação, também na formação continuada de professores com foco na área de educação sobre o meio ambiente, e presta consultoria e assessoria ambiental, com monitoramento, restauração ambiental, manejo da fauna e da flora, poluição de recursos hídricos, gestão de riscos de resíduos sólidos e ações de educação sobre o meio ambiente. Ela desenvolve projetos e tecnologias todas voltadas para a área educacional do meio ambiente. Então, com a palavra, a nossa palestrante de hoje. Também a Fátima pelo convite, e também ao Paulo que abriu o espaço quando a Fátima conversou com ele. Espero que esse momento, então, seja um momento rico de socialização e que
possa nos mostrar o quanto é urgente desenvolver ações de sensibilização, tanto aos gestores públicos quanto a cada um de nós, cidadãos, para tentar mudar um pouquinho o cenário, seja ele em pequena ou grande escala. Vou passar, então, para a apresentação, para vocês acompanharem o desenvolvimento. Vocês estão conseguindo ver? Joia. Bom, eu fiz um recorte de uma região específica, de um município específico, mas não menos importante é o contexto em nível nacional e também em nível estadual, e do Vale do Itajaí, que envolve toda a bacia do Itajaí-Açu. Então, nós vamos conversar um pouquinho sobre os agrotóxicos e a poluição que eles causam nos recursos hídricos da bacia hidrográfica, de um modo geral, do Itajaí-Açu. Quando nós falamos em nível de Brasil, o uso de agrotóxicos ele está muito presente. Então, eu fiz um apanhado geral em nível nacional, e aí vocês vão perceber que a região de Santa Catarina, ou melhor, do sul do Brasil, 63% das propriedades agrícolas utilizam agrotóxicos. E as outras regiões, os índices são um pouco menores, mas também tem um uso muito grande de agrotóxicos em todo esse nosso Brasil. Não podemos culpar os agricultores de forma alguma, esse não é o objetivo, porque nós também temos a nossa corresponsabilidade nesse processo de uso de agrotóxicos, né? Porque o problema nos envolve indiretamente porque somos consumidores, né? E depois a gente vai ver mais coisas porque nós também temos outras responsabilidades. O Brasil ele é o maior consumidor de agrotóxicos do mundo. O consumo gira em torno de 500 mil toneladas, isso estatística do ano de 2019. Essas 500 mil toneladas equivalem a cerca de 18% do total de agrotóxicos que são consumidos no mundo. Então, é um N bastante grande, né? Se compararmos com a produção agrícola em nível global, nós vamos verificar que a produção agrícola da União Europeia é de 41% e dos Estados Unidos é de 11%, enquanto que do Brasil é de somente 5,7%, enquanto que o consumo de agrotóxicos é de 18%. Então, é um N bastante grande, né, de diferença quando comparamos a produção agrícola e o uso de agrotóxicos. Quando nós analisamos as estatísticas do Ministério da Saúde, nós percebemos que a estatística mostra que 64% dos alimentos do estão contaminados por agrotóxicos, ou seja, uma contribuição muito grande, ou uma parcela muito grande dos produtos estão contaminados, né? Eu não tenho a estatística dos outros países, não consegui levantar. Quando nós entramos na região sul, aí nós vamos... Oi, alguém? Quando nós entramos na estatística da região sul, nós vamos perceber que o Paraná é o maior consumidor, com cerca de 23% de todo o agrotóxico consumido no Brasil, isso equivale a cerca de 112 mil toneladas. O Rio Grande do Sul consome cerca de 90 mil toneladas, equivale a 19%, e 64% das propriedades, em torno de 64% das propriedades agrícolas daquele estado, consomem agrotóxicos. Santa Catarina tem um número um pouco menor, que em torno de 20 mil toneladas, e 4% do consumo brasileiro. E são 129 mil propriedades que usam agrotóxico, equivalendo a mais ou menos 60%. Então, quando nós olhamos o gráfico, nós vemos que tem uma diferença muito grande entre o consumo paranaense, gaúcho e catarinense, mas mesmo assim ainda é um consumo bastante alto. O mapa da região sul ele também nos mostra, se nós olharmos os círculos roxos, que Paraná e Rio Grande do Sul estão muito próximos no consumo, bastante dispar da região de Santa Catarina, ou de Santa Catarina.
mas mesmo assim nós ainda temos um alto índice de consumo, nós temos uma produção agrícola que consome bastante agrotóxicos, ou seja, que tem uma contaminação, uma poluição muito grande. Eu estou fazendo um comparativo apenas para a gente se situar da nossa realidade em nível nacional e também em nível estadual. E qual é o cenário, então, de Santa Catarina? Continuando no cenário catarinense. Santa Catarina é o 9º maior usuário de agrotóxicos do Brasil. Já falei com um consumo de 19 mil toneladas, onde são aplicadas em torno de 5,62 quilos por hectare ao ano, né? E a maioria das propriedades agrícolas, mais de 50%, utilizam agrotóxicos. E aí, quando nós olhamos o mapa, que eu tenho colocado aqui do lado, todas as partes, quanto mais escura a coloração, mais agrotóxicos usa. E aí nós temos a região do Alto Vale, ela utiliza em torno de 85% a 100% das propriedades aplicam agrotóxicos na sua lavoura. Bom, eles são usados em abundância nos diferentes setores da cadeia produtiva agrícola e para mitigar perdas e prejuízos na produção devido à infestação de ervas daninhas e insetos, né? Seria a contaminação por invasores. E esse uso de agrotóxicos, ele objetiva a melhorias na produtividade, na qualidade, no rendimento, mas a qualidade do produto, não para o consumo humano. Então, isso é bastante importante. É importante dizer também que o uso de agrotóxicos, ele contribui para a deterioração do meio ambiente, porque ele vai causar danos ao ecossistema, mas também são nocivos à saúde humana, direta e indiretamente, principalmente aos consumidores e aos produtores rurais que estão expostos diretamente, contínua e por longos períodos, né? Então, isso tem um agravante na saúde pública. É interessante mostrar ou falar um pouquinho que em 2017, Santa Catarina instituiu o Decreto Estadual 1331, que fala, ele é o marco regulatório dos agrotóxicos no estado. E mesmo ele regulamentando todos os processos e procedimentos com esses produtos, nós temos verificado in loco, em alguns momentos, a falta de efetivo diagnóstico e também a prescrição de receituários. A fiscalização não acontece, que ela está a cargo da SIDASC, e por não haver fiscalização, as coisas correm um tanto quanto soltas. E isso faz com que se tenha uma certa liberdade de uso, consumo, porque não há um controle, o que deveria ter. Então, existem algumas situações antagônicas entre a legislação e a realidade, em relação aos procedimentos que corriqueiramente ocorrem na agricultura, né? Ou no uso desses produtos. E aí nós temos aqui a região do Alto Vale, ou a microrregião de Ituporanga, que é composta, e que essa microrregião compõe a mesorregião do Vale do Itajaí, a bacia do rio Itajaí-Açu. Ela é a maior usuária de agrotóxicos do estado. 85% a 100% das propriedades agrícolas utilizam agrotóxicos. Então, isso é um número bastante alto e que acaba parando na nossa mesa ou no nosso copo d'água do consumo cotidiano. Não tem como ficar isento desta preocupação de mudança, né? Então, como eu falei, no Alto Vale, 5 municípios foram identificados como os maiores usuários de agrotóxicos em Santa Catarina, onde mais de 85% das propriedades utilizam agrotóxicos, que são Leoberto Leal, Imbuia, Chapadão do Lajeado, Ituporanga e Vidal Ramos. E chama a atenção que 3 desses municípios acabam, toda a água deles, ou toda a água que tem nascente nesses municípios, acaba parando no rio Itajaí-Açu. Todas elas vão para o oceano, mas nesse caso elas vão para o rio Itajaí-Açu. E isso significa que chegam até a nossa mesa enquanto consumidores de água e também de
alimentos. O que dizem as pesquisas que analisaram águas? Eu vou partir um pouquinho para esse lado, para mostrar para vocês que o problema não é exclusivo de Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, mas ele é de todo o Brasil, só que eu estou pontuando Santa Catarina, porque é o nosso estado, e a microrregião e a bacia do Itajaí-Açu, porque é de onde nós utilizamos ou consumimos a água especificamente. Então, em 2018, perdão, em 2008, o Ministério da Saúde, entre 2014 e 2017, o Ministério da Saúde, em conjunto com o Ciságua, realizaram um levantamento da qualidade da água potável que é disponibilizada para o consumo dos brasileiros. Bom, o Brasil tem um coquetel de 27 agrotóxicos e todos eles deveriam ser controlados, só que de cada 4 municípios, um está contaminado por esse coquetel de agrotóxicos. Na verdade, são mais de 450 princípios ativos ou produtos agrotóxicos liberados para o uso no Brasil. Por lei, esses 27 agrotóxicos que são controlados ou que têm um valor de uso que pode ser controlado, que deveria ser controlado e levado em consideração continuamente com análises, por lei eles deveriam ser controlados de acordo com a portaria 2914, que ela estipula a concentração máxima permitida na água potável, ou até mesmo nos enquadramentos da água que é utilizada. Mas esses limites seguros do valor máximo permitido, ele é feito sempre isoladamente de um único produto. Não é feita uma análise do coquetel como um todo. Isso é um problema muito sério, porque se um produto já causa problemas, aí vocês param para pensar quando eu tenho a junção ou a mescla de um ou mais produtos, ou dos 27 que podem ser encontrados em água. Então, se hoje nós fizermos uma análise, nós teremos como medir o valor médio permitido em somente de 27 produtos. Os outros 423, nós não temos como fazer esse controle. Tem porque a gente usa a EPA dos Estados Unidos, mas o Brasil não tem. Então, se usa aleatoriamente, sem controle, porque não tem como fazer essa estatística ou esse levantamento. E dessas 27 substâncias que são permitidas ou que têm o seu valor máximo permitido liberadas no Brasil ou controladas no Brasil, 27 substâncias, elas, de acordo com o Ministério da Saúde, 16 são classificadas pela Anvisa como extremamente ou altamente tóxicas. 11 são consideradas ou estão associadas a doenças como câncer, defeitos congênitos, distúrbios endócrinos e assim por diante eu poderia citar. 5 substâncias são prováveis cancerígenos, de acordo também com a EPA dos Estados Unidos. E 21 são proibidas na União Europeia. Por quê? Porque causam risco potencial à saúde e ao meio ambiente. Então, por ali a gente percebe que somente de 27, fazendo uma análise, nós temos a maioria causando problemas à saúde humana e ao meio ambiente. Só que são 423 que não têm um diagnóstico no Brasil, né? Então, isso é um outro problema. O Ministério, na mesma pesquisa ainda do Ministério da Saúde, com o Ciságua, em relação à região sul, eles mostraram que há um alto índice de municípios com água contaminada pelo coquetel, ou seja, a união de um ou mais agrotóxicos. E chama a atenção que no Paraná, dos 399 municípios, mais de 80% apresenta esse coquetel na água. Santa Catarina, dos 295 municípios, mais de 77% apresenta esse coquetel na água. E Santa Catarina e Paraná ficam atrás somente do estado de São Paulo. Então, também há necessidade da gente estar verificando possibilidades de melhorias, né? De mudanças para...
E aí eu trouxe aqui uma breve relação, só para a gente ter uma ideia, de alguns municípios catarinenses, eu não tenho a lista de todos, mas alguns municípios catarinenses que foram detectados os 27 agrotóxicos na água. Por exemplo, Angelina, Canoinhas, Ibirama, Mafra, Santa Terezinha. E se vocês pegarem a lista completa, vocês vão ver que tem muito mais municípios, né? E aí, o Ministério Público de Santa Catarina, junto com a Promotoria de Defesa do Consumidor, eles solicitaram a emissão de um parecer técnico em 2019, que foi feito pela Sônia Hess, que é professora da UFSC, atua no campus de Curitibanos. E aí vocês podem procurar esse parecer técnico na internet, que ele está completo, ele tem todas as informações. E lá ficou muito claro que dentre as águas de abastecimento de 100 municípios de Santa Catarina que foram avaliados sobre a presença de agrotóxicos, com amostras realizadas entre março e outubro de 2018, 22 municípios apresentaram amostras com resultados positivos. Ou seja, realmente a água está contaminada por um ou mais agrotóxicos. Dentre os 22 municípios, chama a atenção que na bacia hidrográfica do rio Itajaí-Açu, nós temos os municípios que apresentaram alta contaminação: Ituporanga, Rio do Sul, Ibirama e Ilhota, ou seja, todos os municípios do Vale do Itajaí. Poderíamos citar os outros também, mas chama a atenção que esses municípios eles têm um alto índice de poluição da água por agrotóxicos. E aí também é importante falar que nós não estamos citando nenhum outro tipo de ingrediente que esteja contaminando. Por exemplo, não falamos de hormônios, não falamos de medicamentos e assim por diante. Estamos falando somente dos agrotóxicos, né? Perdão. E aí, nessa mesma pesquisa da Hess, nesse parecer técnico, identificamos alguns princípios, ou listamos aqui os princípios ativos que foram identificados nas águas de Ituporanga, Rio do Sul e Ibirama, conforme o parecer. Sempre lembrando que o valor permitido gira em torno de 0,0025 a 35 microgramas. Então, maior que isso, dependendo do princípio ativo, a contaminação já é considerada muito alta. E aí reforçamos, a maioria dos agrotóxicos usados no Brasil não tem um valor médio permitido. Então, isso é importante também a gente levar em consideração, né? Quando eu olho para Ibirama, eu encontro lá o diuron e o tiametoxan com índices muito acima do permitido. Quando eu olho para Ituporanga, eu também encontro agrotóxicos muito acima do limite permitido. E não diferente é quando eu falo de Rio do Sul, que apresentou 7 dos 27, e todos eles com alto índice de concentração na água. Ou seja, isso tudo acaba vindo para nós aqui na bacia, né? Então, a gente precisa realmente ver o que a gente pode estar fazendo para melhorar, onde que a gente pode estar melhorando. E o que é que as pesquisas, ou que mostram os resultados das pesquisas realizadas na bacia hidrográfica do Itajaí-Açu? Bom, quando eu olho uma pesquisa de 2006, realizada pela MON, eu já percebo, de acordo com esse mapa que ela confeccionou, que quando eu olho as nascentes, tanto do Itajaí do Sul, quanto do Itajaí do Norte, do Itajaí do Oeste, ou qualquer um dos outros afluentes do Itajaí-Açu, eles já possuem uma poluição, ou um pouco de poluição. Mas quando chega no Itajaí-Açu, vocês percebem que ele contém uma poluição. E essa poluição ela é relativamente alta, porque ela já está concentrando de todas as partes, de todos os afluentes que nela entram. E o agrotóxico é usado, de um modo geral,
em todo o nosso estado, né? E a origem da poluição da bacia, ela ocorre principalmente devido ao uso excessivo e inadequado de agrotóxicos, mas ela também ocorre devido aos processos de erosão do solo, que vão resultar em assoreamento e assim por diante. Mas, então, nós temos aí algumas questões que podem ser minimizadas, só que todas elas dependem de frentes de trabalho. E hoje nós não temos essas frentes sendo, digamos assim, desenvolvidas. Isso está bastante carente no nosso estado. E aí eu entro no município de Chapadão do Lajeado, no qual eu fiz uma pesquisa com a poluição das águas pelos agrotóxicos, aonde esse município compõe a microrregião de Ituporanga e as águas também acabam chegando no Itajaí do Sul, posteriormente no Itajaí Açu. Então, o município de Chapadão do Lajeado é localizado no Alto Vale. Ele é um município muito pequeno, tem cerca de 3.000 habitantes. A área dele é de 124 quilômetros quadrados e 90% da população reside na zona rural e é produtor rural, principalmente de tabaco e de cebola. Esse município ele está numa altitude média entre 730 e 1.200 metros, então é um município bem no alto, e todo o fluxo dos recursos hídricos acaba vindo para o Itajaí-Açu. Esse município, então, a principal forma de produção dele é a agricultura, que a economia do município é baseada na agricultura, e a agricultura lá utiliza muito agrotóxico, tanto que é um dos municípios que mais usa agrotóxico em Santa Catarina, junto com outros 4. E a partir do momento que eu tenho o uso do agrotóxico na agricultura, eu tenho uma exposição tanto do meio ambiente quanto da população. E a partir do momento que eu tenho essa exposição, aumenta a vulnerabilidade humana e também a vulnerabilidade ambiental. Ocorrendo o quê? Ocorrendo a contaminação. Eu coletei essas águas em 12 pontos amostrais, definidos aleatoriamente, foram 6 poços e 6 pontos de rios. Então, se vocês olharem o mapa, vocês vão ver que na parte mais fininha do município são as nascentes. Então, eu tenho o item em amarelo são os pontos amostrais de rio, e o verde são em pontos amostrais de água para o consumo humano, ou seja, poços de agricultores. Então, eu fiz essas coletas na montante do rio, ou seja, muito próximo à nascente, aonde se deduz que não deveria ter contaminação ou poluição, e os outros pontos são na jusante, próximos ao rio Itajaí do Sul, aonde sim já recebe toda a água do município. Essas coletas, então, foram feitas durante o início do preparo do solo para o cultivo, que a maioria dos cultivos inicia em junho, julho, agosto, então eles estão preparando o solo. Em setembro, quando a cultura já está se desenvolvendo, e em novembro, quando eles estão próximos das colheitas. Lembrando que em novembro eles utilizam muito secante para apressar a colheita, né? Então, o que nós encontramos nessa análise? Bom, se a gente já ficou assustado com a análise anterior feita no Rio, agora aqui nós vamos perceber que a maioria dos pontos de coleta apresentaram resíduos, tanto na primeira coleta, quando é o preparo do solo, na segunda, quando o produto já está desenvolvendo na lavoura, e a terceira em período de coleta. Importante chamar a atenção que no ano de 2018 e no ano de 2019 foram anos atípicos de precipitação, ou seja, nesses anos, nenhum mês passou de 44 milímetros de chuva. Então, teoricamente, se pensa, bom, se não teve chuva, não teve muita percolação, não teve muita vazão de água, o agrotóxico está retido no solo. E mesmo assim, quando nós olhamos os resultados encontrados,
nós vamos verificar o quê? Um alto índice de agrotóxicos na água, ou seja, a concentração é alta. Então, na primeira coleta, chama muito atenção, se vocês olharem na parte de baixo, eu não sei se vocês veem meu mouse correndo embaixo. Então, se vocês olharem esses itens, vocês vão ver que os poços, a água deles estava muito contaminada, já lá no começo, antes de se ter a produção na lavoura, enquanto que a de rio estava menos poluída. E já a segunda coleta, nós tivemos uma poluição bem grande também. A maioria dos pontos dos 16 coletados, nós tivemos 14 poluídos. E chama atenção que nesse período apenas um dos 6 poços estava poluído. E na coleta de novembro nós tivemos uma poluição muito maior, uma concentração muito maior de agrotóxicos no solo. E aí tem um outro item que chama atenção. Se vocês olharem, nós temos aqui na coleta de setembro, um dos princípios ativos, que é o imidacloprido, ele está com 559 miligramas de agrotóxico por litro de água. Então, significa que se eu fui num poço que contém 1000 litros e eu tirei 1 litro e tinha essa concentração alta, imaginem como está a qualidade dessa água com esse produto. E aí eu tenho que somar todos os produtos que lá foram encontrados. Outro detalhe importante, eu não fiz a análise somente dos agrotóxicos que têm o valor médio permitido. Eu fiz dos agrotóxicos mais utilizados. Eu fiz primeiro um levantamento dos agrotóxicos utilizados no município. De todos os agrotóxicos citados, eu peguei os 16 que mais foram mencionados, que são utilizados na lavoura. Para isso, 107 agricultores foram consultados. E quando nós olhamos a qualidade ou a classificação ambiental desses produtos, nós vamos ver que a maioria deles são perigosos ou muito perigosos. E quando nós olhamos a classificação toxicológica, que é a classificação que mostra o quanto ele é prejudicial à saúde humana, a grande maioria deles é medianamente tóxico, tendo 2 extremamente tóxicos e outros pouco tóxicos. Mas mesmo ele sendo pouco tóxico, ele é prejudicial, porque de pouco em pouco, o que vai acontecendo? A botija vai enchendo, de gota em gota a botija enche. Então, é importante sempre levar isso em consideração. Uma outra situação interessante é que quando eu olho, se vocês olharem ao lado do ingrediente ativo ou do agrotóxico, vai ter alguns com uma estrelinha, outro com 2. Tem alguns que são 3, mas aí é uma rosa e 2 vermelhas. As estrelinhas vermelhas significa que o princípio ativo é um princípio de uso restrito nos Estados Unidos. E a bolinha, ou a estrela rosa, é porque o princípio ativo é proibido na União Europeia. Então, o imidacloprido é proibido, é um princípio ativo de uso restrito nos Estados Unidos, assim como a tiametoxam e a ipridona. Enquanto que o tiametoxam e a ipridona são proibidos na União Europeia. Por quê? Vou usar 2 exemplos. Imidacloprido e ipridona são agrotóxicos que eliminam abelhas. Ou seja, se há a eliminação das abelhas, nós também temos problema de polinização dos frutos. Há outros agrotóxicos que têm a molécula muito leve, então ela vai dispersar com o vento. Nessa dispersão com o vento, o que acontece? Ela vai acabar caindo sobre as plantações que não deveriam receber esse produto, principalmente as frutíferas, e acaba não tendo produção de pêssegos, laranja, essa produção cai muito. Então, isso é um outro agravante que a gente tem percebido lá nas lavouras, ou na vizinhança. E quando nós paramos para analisar as questões do que retrata a bula do agrotóxico, nós vamos ver que a maioria deles tem a indicação que não sejam usados ou que se faça um distanciamento, se faça a reserva de um distanciamento de 500 metros de propriedades, hortas e outros produtos. Mas na pequena agricultura isso não acontece,
Porque os agricultores plantam de divisa a divisa, então ela acaba, de qualquer forma, atingindo outros produtos, o que causa mais danos ainda, de um modo geral, à população e também ao meio ambiente. Importante chamar a atenção que para os princípios ativos de imidacloprid, sulfentrazona, clomazona e pridona, não existe uma determinação do Ministério da Saúde, dentro da Portaria 2.914, sobre a concentração máxima permitida para a água potável ou mesmo para o enquadramento. Então, cada um usa aquilo que acha certo. E nós não temos como cobrar um mínimo ou um máximo disso na água. E aí eu trouxe aqui um gráfico para facilitar a visualização. A gente tem muitos que são visuais, então esse gráfico facilita. Se nós olharmos a primeira coleta, ela está colocada em roxo. Tivemos ocorrências? Sim, tivemos ocorrências, mas a concentração dela era num N menor. Se nós olharmos a segunda coleta em vermelho, nós tivemos um boom de agrotóxicos encontrados, de locais contaminados e numa concentração muito maior. E o que chama a atenção é que na terceira coleta, os locais mais contaminados foram os poços. Os poços que são utilizados, a água utilizada para o consumo humano, para abastecer as famílias, para irrigar a horta, para tratar os animais, para dessedentação dos animais. Então, nós temos aí um agravante. Se nós pegássemos 50% dos poços, acredito que teríamos um resultado igual ou semelhante, ou até pior. Por quê? Porque nós fizemos em 3 momentos específicos a coleta. Então, se nós fizéssemos ela de janeiro a janeiro, e por um período mais longo, com uma precipitação maior, talvez isso seria um pouco mais triste, digamos assim. Ou então, de repente, a água traria tudo de vez para baixo, para o oceano, que também pode acontecer, né? Como acontecem essas contaminações? Quando a pessoa ou o sujeito é contaminado? Bom, antes disso, deixa eu fazer uma pergunta para vocês, né? Não precisam responder, mas eu vou perguntar assim. Quem nunca comeu uma cebola, né? A gente dificilmente consegue fazer uma refeição sem usar uma cebola. E chama a atenção que na produção de cebola utiliza-se mais agrotóxico que na produção de tabaco. E um outro agravante é que na produção de tabaco, os agricultores eles acabam se congregando, se cooperando no sistema integrado de produção de tabaco, onde as transnacionais controlam tudo, o que o cara vai produzir, o que ele vai usar, quanto ele vai usar, enfim. E na produção de cebola, não. A produção de cebola, cada um faz aquilo que bem entende, porque não existe um técnico dando orientação direta. Não existe uma cooperativa ou uma integração. E o que mais me chamou a atenção é que na produção de cebola, muitos agricultores importam o agrotóxico dos países vizinhos. E não se sabe. Se já é ruim, a importação talvez seja um pouco pior, porque ela é clandestina. Então, qual é o produto efetivamente que estão usando, né? Então, isso é uma das coisas que também me chamou a atenção. Mas, resta o quê? Resta a gente torcer para que isso um dia mude. Em relação às contaminações, como elas ocorrem por 3 vias principais de exposição, que é a exposição ocupacional, que é aquela contaminação que ocorre principalmente na pessoa que manuseia ou nas pessoas que estão próximas, e as moléculas acabam sendo dispersadas pelo ar. A exposição ambiental, que consiste na acumulação desses produtos químicos no ar, na água, no solo, e por lá persistem anos e anos, acabam percolando para os rios, para as lagoas, onde são produzidos os peixes, e pela ingestão de água ou alimento, que aí toda a população é suscetível a estar consumindo ou estar sendo contaminada devido à ingestão de alimentos ou água que é contaminada. Então, essa exposição ela é muito vasta, ela acaba por atingir todas as pessoas que consomem esses produtos, água ou alimentos. E
As pulverizações com agrotóxicos, é importante chamar a atenção que elas não atingem somente o alvo que o produtor rural deseja que ela atinja. Ela acaba dispersando no meio ambiente e ela tem potencial para atingir todo o ambiente, a água, o ar, o solo, né, e quem nele está vivendo, digamos assim. Então, é latente a possibilidade de danos socioambientais. Eles vão causar efeitos deletérios às populações, seja pela contaminação dos recursos, lençol freático, reservatórios de água, águas subterrâneas, águas superficiais, e pela produção de alimentos indispensáveis para a manutenção da vida, existência e sobrevivência dos seres humanos. Aí provavelmente alguém esteja se perguntando, isso tudo deve ser responsabilidade dos agricultores. Não, os agricultores são o elo mais fraco dessa cadeia, né? Pergunto para vocês, quem nunca detetizou sua casa? Quem nunca usou aquele aparelhinho para espantar um mosquito? Ou quem nunca usou um SBP ou algo do gênero? Ou ainda, quem nunca utilizou um repelente? Então, esses produtos também são piretroides, mas nós normalmente só enxergamos o que é o mais grande. O pequeno que a gente faz em casa é mais difícil de enxergar. Então, os piretroides são compostos químicos sintéticos e são similares aos agrotóxicos, só que utilizados em menor escala, porém, muitas vezes, direto para ser inalado ou na nossa pele. E aí há uma absorção cutânea do mesmo modo que acontece com o agricultor. Então, o que significa isso? Bom, significa que, já falei para vocês antes, o rio Itajaí do Sul, ele nasce em Vidal Ramos, não, desculpa, ele nasce em Alfredo Wagner. Ele nasce em Alfredo Wagner, ele percorre Imbuia, Chapadão do Lajeado e Ituporanga. E ele vai congregando as águas que vêm desses municípios. Elas vão parar onde? Na barragem de Ituporanga. E dali, muitas vezes, a barragem está vazia, então ela vem a jusante para o Itajaí Açu e para o mar. E a jusante da barragem sul, as águas do rio Itajaí Açu vão se juntando aos demais rios e vão formando a bacia hidrográfica, até chegar na foz em Itajaí. E nesse percurso, ela vai banhando uma dezena de municípios e ela abastece uma população muito grande, porque o Vale do Itajaí, ele congrega população estimada em 1 milhão de habitantes. E disso leva-se uma estatística de que 75% consomem dessa água. Então, nós temos aí um N bastante grande. E essa água, ela tem múltiplos fins ao longo da bacia, porque ela é utilizada para abastecimento doméstico, para irrigação, dessedentação de animais, recreação, lazer, geração de energias, diluição de dejetos e assim por diante. Então, a presença de agrotóxicos no solo, no ar e na água vai provocar, sim, efeitos deletérios sobre a saúde pública e também sobre o meio ambiente. E ela vai poder gerar, então, impactos negativos imediatos ou de longo prazo. E aí aqui nós estamos falando de uma dezena de agrotóxicos. Como eu já disse, são mais de 450 liberados no Brasil para o uso. Mas aí, como que nós podemos solucionar? Bom, uma solução de imediato não há, mas é possível mitigar. Só que hoje nós não temos pouquíssimas políticas públicas estão valorizando a produção de orgânicos ou valorizando a mudança de cultura dessa população. Então, fica realmente difícil trabalhar, porque essa situação ela precisa ser mitigada. Por quê? Porque nós estamos tratando os nossos filhos com produtos contaminados, porque nem todas as pessoas têm condições de comprar um orgânico, nem todas as pessoas conseguem ter acesso à água mineral. Então, é uma questão para se repensar, digamos assim. E em relação aos riscos com potencial de contaminação da saúde humana e ambiental, existem 3 fatores dinâmicos e interdependentes que contribuem para gerar e para compor o risco de contaminação ou poluição dessa população.
e entre eles existem condições de interação. Quais são? Quando eu olho esse, vou chamar de gráfico, ele demonstra o quê? O risco de contaminação ou intoxicação. Na verdade, a ameaça, ela está presente sempre. E essa ameaça, quando ela se concretiza, ela gera o risco, né? Ela provoca o risco. Agora, se essa ameaça estiver, ela vai se realizar a partir do momento que o sujeito está exposto. E quando ele está exposto, ele se torna mais vulnerável. E aí o desastre acontece. Mas se eu tiver capacidade, ou se nós tivermos capacidade de eliminar a exposição, a ameaça não se concretiza. Se nós tivermos capacidade de eliminar a exposição, não há vulnerabilidade. E se não há vulnerabilidade, o risco é eliminado. Então, isso acontece no trânsito, isso acontece em qualquer situação. E não é diferente com o agrotóxico. Sem exposição, o risco não se concretiza. Então, nós temos aí uma forma de eliminar o risco, mas nós precisamos primeiro eliminar a exposição, ou pelo menos reduzir ela. E eu gosto bastante dessa máxima, por exemplo, que é preciso aprender a navegar em oceanos de incerteza em meio a arquipélagos de certeza. Nós temos certezas, mas nós precisamos aprender a navegar mesmo com essas incertezas, né? E aí, para fechar, para não tomar mais o tempo de vocês, então, nós acreditamos, eu acredito, que é necessário que se comece a monitorar continuamente as águas da bacia. Primeiro, estamos cumprindo a legislação. Segundo, vamos dar certeza da população ao que ela está consumindo, mas também é importante que se faça a prevenção à nocividade intrínseca à saúde humana e ambiental. Enquanto isso não acontecer, a população não vai ter ciência do que está consumindo. E também não adianta só fazer isso se não tiver uma forma de mitigar esse risco, esse problema. Então, promover uma abordagem integrada, ou seja, promover a educação, articular os diferentes saberes para que possamos enfrentar esses problemas que são oriundos do agrotóxico, atender às diretrizes do decreto estadual, seja a partir da educação formal ou informal, e principalmente a partir dos órgãos públicos que é de competência deles, né? Desenvolver ações de capacitação e orientação contínua aos usuários e comerciantes. Por quê? Se o comerciante não vende sem um receituário, sem ter o diagnóstico, o comprador não vai conseguir adquirir o produto e ele não vai usar ele aleatoriamente sem um controle. Então, é importante que a gente faça essa prevenção também, tanto à saúde quanto ao meio ambiente. Mas, para isso, os órgãos reguladores, no caso a SIDASC, precisa estar envolvida. E tem se percebido que a SIDASC não tem cumprido com sua função. Não cabe aqui discutirmos os porquês, mas efetivamente não acontece. E integrar as equipes dos órgãos governamentais, eu diria das 3 esferas, mas principalmente o município e o estado, para que haja uma atuação interdisciplinar e transversal na formação desses agricultores e também das pessoas que comercializam esses produtos, para quê? Para que eles tenham conhecimentos, que eles tenham habilidades, atitudes e principalmente saibam valorar a sua própria vida, de modo a desenvolver competências necessárias para se tornarem resilientes. E aí, nesse sentido, nós temos, eu tenho mais 2 colegas que têm trabalhado comigo, a gente tem desenvolvido atividades de educação ambiental nos 4 municípios que eu citei anteriormente, Ituporanga, Chapadão do Lajeado, Imbuia e Alfredo Wagner, voluntariamente, para quê? Para que a gente possa promover ações de mudança. E aí eu acredito que o Rotary também pode fazer uma parceria conosco, de estar trabalhando, porque promover ações de mudança, já que uma das 7 áreas de enfoque do Rotary está relacionada ao fornecimento de água limpa, saneamento e higiene. Então, não estou dizendo que vocês têm que entrar num projeto com a gente, mas a gente pode começar pequenininho a trabalhar no sentido de promover mudanças dentro da educação para que essas crianças sejam adultos mais conscientes e também resilientes.
Era isso que eu tinha para apresentar para vocês. Muito obrigada. Eu corri bastante, porque eu não quero ocupar muito tempo de vocês. E eu espero que eu tenha dado um recado. Obrigada, povo. Bom, obrigado, Giane. Obrigado, Giane. Assim, é um assunto bem... Denso. A resolução é muito complicada, né? Porque se, por um lado, você diz, não, agora não vai ter mais agrotóxico, vamos limitar o uso de agrotóxico, a produtividade do agricultor também vai ser outra e como é que ele vai sobreviver também? Não por outro lado, sobrevive. se liberar, a gente acaba sendo prejudicado, né? Toda a população. Então, é uma equação assim complicadinha de resolver. Ingrata, né? Ô, Paulo, você vai abrir para perguntas? Não, já está aberto. Eu já fiz a primeira já para... Eu estava pensando em duas coisas. Uma que ela mostrou aquele mapa de 2006. Eu queria saber se tem algum mapa para comparar como é que estava em relação a 2006 para agora. Eu fiquei curiosa. O assunto é denso, deixa a gente de cabelo em pé, sim. É aquela coisa de se ficar, o bicho pega, se correr, o bicho come, ou vice-versa, né? Mas, com certeza, eu penso que há coisas que a gente pode fazer, como a própria Jane falou, essa conscientização. Eu estive conversando com ela, você lembra do Projeto Tamar. Antigamente, as populações que viviam perto das praias onde a tartaruga fazia desova, caçavam, comiam e viviam da pesca predatória da tartaruga. O Projeto Tamar foi lá, educou, e esses pescadores passaram a preservar e trabalhar para que as tartarugas pudessem botar ali e passaram a viver disso, né? Eu não sei. Eu diria que antes de nós pensarmos em conscientizar essa população, nós precisamos sensibilizá-los. Porque não adianta eu querer conscientizar um sujeito que não está sensibilizado. E respondendo à pergunta sobre o mapa, eu não tenho um mapa comparativo hoje, inclusive é um dos trabalhos que está sendo... Só que é um trabalho, assim, não há um financiamento. Então, o que está sendo feito de boa vontade, porque a gente quer deixar, pelo menos tentar ajudar, melhorar um pouquinho. Então, está sendo feito um mapa agora, a Alessandra já começou, mas eu não tenho dados. Para vocês terem uma ideia, a análise de uma amostra de água para análise de um agrotóxico, ela custa R$340. Então, eu teria que ter, no mínimo, chutando por baixo, assim, o equivalente para fazer 1000 análises. Isso é um valor bastante significativo, não se consegue aprovar projeto. Aprovamos um projeto pela FAPESC, na semana passada saiu o resultado, então foi aprovado, mas é um projeto de um valor equivalente a R$76 mil. Isso eu não posso querer começar a fazer análise de água, porque eu vou estar fazendo 3 e aí acabou o dinheiro, 3, 4 vezes acabou o dinheiro. Então, esse projeto a gente vai utilizar na educação ambiental do que já está em andamento, né? Entendi. Não sei se eu respondi a pergunta da Fátima. Uhum. Em relação ao mapa, sim. Olha. Parabéns, Giane, pela exposição, pela palestra. Eu sei o que é essa dificuldade, porque a família resolveu eliminar toda a plantação que usasse adubo químico e agrotóxico. Então, nós alugamos, né, essa parte química aí toda, né? Saímos dela e fomos para o orgânico. Só que nós estamos nessa lida aí de orgânico, agora vai para 4 anos já, e um eterno aprendizado que é muito complicado. Primeiro, você não tem orientação adequada, nem no SIDASC, nem na Embrapa, nada. Você tem que importar conhecimento de pessoas que estão também aprendendo. A parte da água, por exemplo, que nós utilizamos, é tudo em artesiano, que custa caro, né? E outra coisa, para você poder produzir orgânico, você tem que ter certificados ou nacionais ou certificados internacionais, que é o nosso caso.
E esses certificados custam caríssimos. Sim. Eu tenho lá a Jussara e o Alexandre, que manipulam todas essas informações. Eles preenchem questionários enormes para as empresas certificadoras, né? E elas estão em cima, a cada 45 dias, tem um fiscal lá olhando se realmente está sendo usado somente produtos adequados. E esses produtos, pasmem, eles só trocam, digamos assim, o nome do fornecedor, né? Mas o preço é 1,5 vezes mais caro, 2, 3 vezes, e você tem que trabalhar muito com a biotecnologia, que é novidade para nós também, porque nós trabalhamos muito com seres vivos, né? Nós trabalhamos com todos a parte usamos a própria natureza para combater o bichinho do bom, para combater o bichinho do mal. Tudo fabricado em laboratório, e também usamos todos os bolvérias da vida, né, que são os princípios ativos, né, que nada mais são do que do Yakult, que você tem como é que é os bios, né, os bios ativos ali dentro, né, você usa também na lavoura para combater as pragas que vão surgindo, a larva se combate com mosca, a gente compra esses ovos, né, em milhões de ovos de mosca para soltar nas plantas, e elas vão consumir as ovas da lagarta, por exemplo, né? Combate as bruxas brancas através da plantação de flores ao redor das estufas, né? Para cada cor de flor tem um significado, né? E tem que ter muita abelha para fazer polimerização. Então, a gente trabalha com o mel, mas porque nós precisamos da abelha para trabalhar a lavoura. Muda tudo, né? Então, a própria irrigação, né? O que usar, o que a planta come, né? Então, fazer as férteis, né? As férteis irrigações e tudo mais. Tem que fazer cozimento de coisa, tem que transformar a lavoura num caldeirão de bruxaria, já digo, porque é cheio de panela para cozinhar coisa, né? Então, é muito difícil essa mudança, porque isso se torna também para as pessoas, e nós lá, por exemplo, onde a Jussara e o Alexandre, que comandam isso tudo lá em Canoinhas, eles têm 20 pessoas trabalhando com eles. E tem que mudar a ideia e a cabeça dessas pessoas, né? Que não se pode mais trabalhar matando a terra, né? Matando o ambiente. Tem que proteger o ambiente. E para mudar isso é muito difícil, mesmo nas pessoas que moram lá, né? Eu não estou dizendo que nós se tornamos 100% orgânico, claro que não. E nem queremos isso, né? Porque nós consumimos outras coisas, né? A carne, coisa parecida, que não são orgânicas, né? Mas os ovos, esse troço todo de galinha, a gente está nessa direção. E o nosso foco principal é o morango, a produção do morango. Onde que para produzir isso sem todos esses pesticidas e inseticidas e tudo mais, vocês não imaginam quanto difícil foi. Agora nós acertamos a receita do bolo. Graças a Deus estamos produzindo e muito bem. Então, está vindo gente de tudo que é lugar olhando lá como é que a gente produz para fazer, digamos assim, um está copiando do outro, né? Porque não se tem uma receita para esse ambiente não agressivo com agrotóxicos no Brasil ainda. E lá fora também está acontecendo a mesma coisa, né? Está muito difícil, porque para começar a produzir um produto sem agrotóxico, a gente tem que deixar aí a terra descansar, né? No mínimo 2 e 3 anos. E quem é que vai parar para fazer isso, né? Principalmente na pequena agricultura, né? Não Exatamente. tem a área para giro. Então, eu estava olhando esses dias e até a gente estava pensando,
na Holanda, que a Holanda é a que mais produz, né, em estufas, né? Eles têm milhares e milhares de quilômetros de estufa, né? E ela tem a menor quantidade de terra do mundo e é a maior produtora de agrotóxicos, de produtos hortaliços do mundo, hortaliças, né? Entre elas o próprio orgânico. Então, quer dizer o seguinte, não precisa também muita terra para produzir. É para produzir bem, né? A questão é saber como utilizar, né? Exatamente. Você fazer essa diversificação em pequenos espaços, só que com novas tecnologias. Uhum. E eu tenho pensado, muitas vezes, quando eu estou trabalhando, estou escrevendo um artigo, alguma coisa assim, eu tenho pensado no senhor, porque outras vezes a gente já conversou, o Mauro às vezes comenta também sobre o seu trabalho, e eu tenho pensado, né, se todos tivessem essa consciência, a sensibilidade de mudar, mas também teria que ter a condição financeira, porque hoje não se tem, e o senhor sabe bem disso, investimento nessa área. Nada de investimento, não há uma política pública. No máximo, aí uma produção orgânica meia boca, assim, não existe. Onde se faz de conta que se produz orgânico, mas não é totalmente orgânico, até porque a certificação também tem todo um custo, um dispêndio envolvido, e fica difícil um pequeno agricultor conseguir. E os órgãos públicos não têm dado apoio, então isso... Nenhum. Judia Nem muito. cidade, nem Embrapa, nada. Judia muito do agricultor. Judia, sim. E aí eles acabam optando pela cebola, pelo tabaco, que ainda dá uma rentabilidade um pouquinho maior do que o milho, do que o trigo, mas o custo diretamente dá um retorno financeiro imediato, mas o custo a longo prazo é muito alto. Né? Custo da saúde, né? Só que não se leva muito em conta o custo da saúde, a questão dos cuidados, de ser resiliente consigo mesmo e com o próximo, né? Com o ambiente de uma forma geral. É isso aí. Obrigado. Valeu. Jeane, parabéns, adorei a tua palestra, estou bem assustada com esse mundo de agrotóxico. E minha pergunta é bem pessoal, eu tenho minha horta de orgânicos, e daí eu apanho minha alface, minha rúcula, sei lá, o brócolis, daí eu vou lavar com a água, e daí eu contamino meu produto? Na verdade, hoje não se tem, no Brasil não se tem, até onde eu sei, não se tem um equipamento que possibilite a retirada do resíduo de agrotóxico. Na Europa já tem, mas é um custo elevadíssimo. Então, se você está consumindo a água direto ou indiretamente, cozinhando, vamos dizer, o seu feijão com a água da torneira, lavando sua alface, pode existir a possibilidade de contaminar, não necessariamente vai contaminar, mas pode sim existir essa possibilidade. Então, seria com água mineral, seria mais apropriado, eventualmente, de lavar minha alface, minha rúcula. Até o seu banho, então, o ideal seria com água mineral. Porque, na verdade, se nós formos pensar assim, aí é fato, né? Nós não temos uma água garantida 100% de qualidade e limpidez, sem resíduos, seja de agrotóxicos, seja de hormônios, seja de restos de produtos farmacêuticos. Crista, infelizmente, nós vivemos essa realidade hoje no Brasil. Eu também não é garantia. Do Ari, daí eu lavo ele, já não são mais orgânicos depois que assim, o resíduo vai ser bem uma proporção, uma concentração bem menor. Mas eu ia falar, não lembro agora o que eu ia falar, mas eu ia trazer a discussão. Na verdade, se a água que vem do aquífero Guarani não tem uma análise de produtos químicos, também não se tem certeza que ela não está contaminada. Ela pode sim estar contaminada. Por quê? Porque a água percola e ela vai para onde? Ela vai parar no reservatório. Então, existe essa possibilidade. E hoje, o trabalho de águas subterrâneas na bacia do Vale do Itajaí é muito grande. É muito grande, mas ainda é muito pequeno perto do que precisa ser feito. A gente que está acompanhando isso de perto percebe como é dispendioso conseguir um resultado e mais dispendioso ainda
a sensibilização, a conscientização e resultados. Porque você sensibiliza e conscientiza mas faltaram os outros 999 mil, né? Legal. Obrigada, Giana. Um abraço. Mais alguém teria alguma pergunta? A gente até já passou um pouquinho de tempo, mas o papo está bom. Não vamos... Rapidinho, Paulo. Giane, parabéns pela tua explanação, adorei. E realmente é preocupante. Foi muito bom a complementação que o Ari nos forneceu. E eu acho que assim, é um longo trabalho, é um longo caminho a percorrer, inclusive de conscientização da nossa população, de dar preferência pelo orgânico, que a gente vê muito o produtor também de orgânico, ele acaba não conseguindo, porque ele produz um produto de qualidade, mas nem sempre tem a demanda, e tem uns canais para escoar essa produção, e né, de chegar, da população em si valorizar esses produtos, né? E lembro também que a partir de 1º de julho de 2021, o 7º foco do Rotary passa a ser o meio ambiente, que além do trabalho da água, né, do fornecimento de água, de recursos hídricos, de água de qualidade, o próprio meio ambiente como um todo passa a ser um dos objetivos dos focos de Rotary. Marlis, eu não tiro nem um pouquinho a sua fala, assim, ela é muito completa, mas aí eu também penso pelo outro lado. Muitas vezes as pessoas gostariam de valorizar o produto orgânico, mas elas não têm condições financeiras de consumir esse produto orgânico e acaba por virar vamos usar o termo, faca de dois legumes. Um não consegue vender e o outro não consegue comprar. Então, certo, essa disparidade social também pesa bastante. E Exato. Aí, eu convivi com esses agricultores, ainda convivo, a gente vai bastante para lá. A maioria desses agricultores, eles não têm mais que 5 hectares de terra e a renda anual deles, se dividida, porque eles vivem da safra, não passa de 3 salários mínimos mensais. E aí são família de 4, 5 pessoas e tem que sustentar uma propriedade, uma família, é bem pesado. Eu fico imaginando assim, exato, deve ser difícil, né? Muito e aí difícil, começar do zero, como o Ari nos colocou, eles não aguentam, eles não têm estrutura financeira para isso. Infelizmente, essa é a realidade. Entendo. Só para ter uma ideia de custo, né, Giane, complementando o que você está falando, para se plantar, que a gente plantou lá, 40 mil pés de morango, a estrutura custa 520 mil reais. Só para colocar as mudas plantadas, né? Então, é bem caro mesmo, né? E mais a quantidade de gasto diário, né? É muito grande. Um agricultor com 3 salários mínimos não tem como aguentar isso, né? Desculpa, eu te cortei, Ari. Não, é isso. Só para complementar o que você falou. Perfeito. Então, mais alguém? Mais alguma pergunta? Alguém mais? Paulo, bem breve só. Doutora Giane, obrigado pelos ensinamentos. É muito importante a gente ter os olhos voltados para essa questão da saúde, né? Nós estamos vendo em desenvolvimento muito grande a hidroponia, que é uma melhora na produção também, né? E a preocupação do companheiro Ari é verdadeira, que conversando, nós temos aqui em Indaial um produtor rural de forma orgânica e ele sempre nos conta as dificuldades que ele tem, porque tem o orgânico e tem o pseudoprodutor orgânico, né? Até que ponto é orgânico e a questão da certificação. Com relação ao rio Itajaí-Açu, os números nos assustam verdadeiramente, né? A sua linha vermelha aí no mapa é de arrepiar. E não podemos nem pensar em nenhum acidente com produtos químicos na BR-470, né? Que seria complicadíssimo. Aqui em Indaial, nós estamos procurando
para o futuro uma alternativa de não usar a água do rio Itajaí-Açu. E o Rotary Club da El tem um projeto de preservação das bacias do Ribeirão Encano e do Ribeirão Varno. O Ribeirão Encano está em andamento, estamos fazendo tratamento de esgoto doméstico com alternativas e em uso agora o sistema de tanques de tratamento com a planta vetiver. Está dando um bom resultado e já usamos minhocas em escolas, mas aí tem um problema das férias, enfim. E na bacia do Ribeirão do Varno, nós temos risicultura. Então, esse é um item que nos preocupa muito quando nós formos para aquela área. O que eu quero dizer com isso, para a doutora e para os companheiros e para as companheiras, é que nós temos que pensar grande, né? Nós temos que pensar em soluções para a nossa população futura, de como é que nós vamos ter essa opção no futuro para uma saúde melhor, né? É difícil? É difícil. Nós temos um projeto que precisa consumir 8, 10 milhões de reais ou 14 milhões de reais se nós formos alternar o sistema de abastecimento na cidade, né? Nós já temos 5. Né? Então, a gente vai mudando isso e vai fazendo. Mas o difícil realmente é sensibilizar o proprietário rural para aceitar que possamos entrar na comunidade e criar lá um tratamento de esgoto doméstico para sua residência, sem falar nos estábulos. Isso é um passo seguinte, sem falar no plantio na beira do ribeirão, né? Então, mas são as etapas, né? Então, fica aqui a ideia, a sugestão de que o Blumenau Oeste pense numa maneira de conscientizar como é que nós vamos cuidar um pouquinho mais dessa questão da água, se for possível fazer um projeto. Com relação ao que nós estamos executando, estamos à disposição para dividir as ideias, né? Mas ainda bem que nós estamos trabalhando com áreas rurais, não de produção agrícola de alto porte, como o Alto Vale. Mas o rio Itajaí-Açu, para nós, é quase uma ameaça. Obrigado. Uma das possibilidades que eu vejo e que, na verdade, a gente atua já, mas de uma forma ainda muito pequena, porque nós somos só em 3, e a gente, primeiro que professor já tem pouco tempo, né? E segundo que quando a gente tira um dia ou 2 da semana para subir, para fazer o trabalho, o tempo passa voando e a gente não consegue fazer tudo o que gostaria. Quando eu digo subir, é subir para montante do rio Itajaí do Sul. A gente está fazendo um trabalho de formiguinha, mas a gente gostaria de fazer um trabalho muito maior, principalmente com a faixa etária da educação fundamental, o 6º e 7º ano, que aborda esse tema da educação ambiental, ou que aborda as questões ambientais mais fortes, fazer um trabalho lá com os pequenininhos e dar sequência até o 9º ano, porque o ensino médio é mais complicado. Mas hoje nós não temos braço e pernas para isso. Então, esse é um projeto que pode ser desenvolvido. O nosso projeto ele tem uma proposta de 3 anos, com a produção de desenvolvimento de um produto final pelas escolas que participam, mas é um trabalho de formiguinha e a gente sabe que, vocês também sabem, nós não temos verba, então é custeado por nós mesmos. O Mauro, tu não está escutando, por favor. Então, a gente precisa começar em algum lugar e precisa deixar um legado. Então, foi a forma que a gente encontrou de fazer alguma coisa, fazer a diferença, mesmo que com forças de formigas, né? Nós estamos desenvolvendo, fazendo esses projetos, implantando esses tratamentos nas escolas, trazendo os pais para conhecer, com o foco de que o ser humano ele é orgulhoso e ele quer imitar os outros. Então, quem permite na sua casa, o outro quer fazer também, né? Estamos sendo bem aceitos, mas o treinamento com as crianças é exemplar.
Mas eu gostei da ideia do Vitivera. A Vitivera é boa. Não tinha pensado no Vitivera como uma barreira. É muito fácil, né? Você implanta, faz um tanque com pneus e areia e a planta ela atinge a raiz até 8 metros de profundidade, purifica. Um tanque de 1 por 2,5 atende 2 residências. O único trabalho que tem é de anos em anos cortar a planta e serve de alimentação para o gado, né? É muito mais eficiente do que o sistema das minhocas, porque o tanque das minhocas é muito bom também, mas você tem que ter produção o ano todo. Tá? Então, fizemos erroneamente numa escola e durante as férias as minhocas na serragem morrem. Então, são coisas que a gente pode fazer para melhorar os nossos mananciais e não é muito difícil, não, é bem fácil. Como eu disse, estamos à disposição para ajudar e somar informações. Se a doutora quiser participar do nosso projeto, será bem-vinda, nós podemos conversar mais adiante. E os companheiros do Blumenau Norte também estamos aí. Obrigada. Então, tá, eu acho que... Errei o clube, perdão, Paulo. Não, mas deixa, de repente fazemos nós e o Norte também, mais um. Não, tá, eu gostaria de agradecer a palestra da Giane. Eu acho que eu, particularmente, não tinha noção do que está acontecendo. A gente acha que está tudo mais ou menos, mas a situação é bem crítica. Eu acho que isso, pelo menos para nós, serviu de alerta. A gente, com certeza, vai falar para mais pessoas, então já é uma forma também de divulgar e eu acho que, falando com outras pessoas de outros clubes, com certeza mais alguém vai querer uma palestra parecida com essa. Então, já então se prepara que, de repente, um outro clube também vai querer Paulo, eu só peço desculpas pelo monte de informações que eu joguei, foi muito rápido, mas eu tentei sintetizar o máximo, só que não tem como sintetizar mais, e se ficássemos aqui conversando, iríamos muito longe, porque tem muito assunto, o resumo foi muito resumido mesmo. Peço desculpas por ter ocupado tanto tempo de vocês e também toda a gratidão por terem aberto o espaço para eu falar de algo que me incomoda e imagina que incomode a muitos também, né? Olha, obrigada pelo carinho. O termômetro para saber se o pessoal gostou ou não, quem começou continua assistindo, e a gente já passou meia hora do nosso horário. Então, se não tivesse sido boa, com certeza no horário o pessoal vai saindo devagarinho. Então, a mesma turma que começou está por aí ainda. Então, esse é uma boa resposta. E a palestra ela foi interessante, ela é importante. E agora é aquele negócio, né? Foi interessante a participação do Ari também, porque ele está nesse meio, ele fez um lado, agora está no outro lado, e sabe a dificuldade, que é a dificuldade de qualquer agricultor querer mudar o que fazia para uma coisa mais limpa, né? Que é muito difícil, né? Mas então eu queria, em nome do nosso clube, te agradecer. E como não estás muito longe, através do Mauro, a gente, de repente, pode fazer uma segunda etapa com um pouco mais de informação, um pouco mais, talvez, um pouco mais de retorno das pesquisas que tu estás fazendo, para a gente meio que ficar acompanhando e ver o que, de repente, alguém tem como o Ivo falou, de repente, a gente pode pensar em algum projeto do clube ou, sei lá, alguma coisa em conjunto com outros clubes, de forma até dar um suporte melhor ao trabalho que vocês estão fazendo. Aí estamos já à disposição. De repente não fica só 3 formiguinhas, parece mais uma meia dúzia de formigas aí. Serão bem-vindas. Tá bom? Muito obrigada. Então, não sei se mais alguém tem alguma colocação a fazer, ou quer fazer alguma colocação. Quem sabe numa próxima, Paulo, ela poder apresentar para nós o projeto deles que está em andamento, para a gente ter conhecimento do projeto. Aqui agora a gente teve as informações, né? Mas o interessante seria conhecer o projeto, que ela disse que está em andamento.
E como a gente, como a Marcos passou, a próxima gestão de Rotary vai ser em função do meio ambiente. Então, é assim, daqui a pouco a gente vai ter que fazer ou vai querer fazer projetos nessa área. E se Exatamente. já tem fazendo, a gente já sai na frente. A gente, com a tua orientação, de repente, a gente pode sugerir um projeto de um jeito, um projeto de outro. Eu acho que vai tudo somando, né? Só respondendo aí... Desculpa. Perdão. Não, eu só ia falar que a gente começou essa conversa no telefone, né, Jane? E a conversa levou horas, e nós falamos de tantas coisas que eu acho que não foi nem 1/10 de tudo que a gente falou no telefone, que tem muito mais coisa para falar ainda. Só respondendo a Elizabeth, sobre esse projeto, como agora nós estamos na pandemia, então as coisas estão muito enxutas. O que a gente pode mostrar para vocês é a ideia do que a gente tem por fazer. Certo. Porque o andamento ele está muito restrito ainda para eu mostrar resultados para vocês, porque resultados não se tira de um dia para o outro, isso é algo que vem com o tempo. Então, na verdade, é conhecimento do projeto em si. Ah, tá. Perfeito. Tá. Aí, tranquilo. Interessa. Jóia. Então, tá. Então, mais uma vez, agradecendo a Giane, muito obrigado. E eu que agradeço. Vamos encerrando a coisa, mas vamos dizer assim, tem um tipo Giane, parte 2, parte 3, a gente vai ver o que vamos fazer. É isso aí. Sempre que eu puder, estarei à disposição. Tá bom, então. Okay. Então, boa noite a todos e encerra a reunião. Beijo, pessoal. Tchau. Boa noite, boa noite. Beijo, Tchau, beijo. Beijo. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tchau, boa noite.